Qual que é a nossa programação, então, do dia? Do dia inteiro, pessoal, de 1h30. Nós vamos falar um pouquinho dos conceitos, né, que são chaves para a gente falar de avaliação de empresa. Nós vamos falar de quando utilizar o valuation e o que o valuation pode mostrar dentro da organização, dentro da empresa. Os métodos de avaliação, existe muita dúvida sobre qualquer avaliação é um valuation, qual a diferença de valuation, como eu posso avaliar uma empresa. Eu vou falar um pouquinho dos principais métodos e as etapas para a elaboração do valuation. Existe um termo que nós vamos falar bastante até o final, que é fluxo de caixa descontado. Não tem nada a ver com fluxo de caixa financeiro, é o nome de um método para avaliar a empresa envolvendo todos os aspectos da empresa. Marca, clientes, fornecedores, capital humano, que esse é um método que nós vamos falar um pouquinho mais de ênfase aqui na palestra, ok? Aí, o que eu fiz? Os exemplos lá no site, no final eu deixei toda a referência do material. Esse material está disponível para vocês, eu coloquei em 3 meios, vocês vão ver lá no final. Então quem tiver interesse, pega e lá tem vários exemplos. Ou seja, o objetivo da palestra é despertar. Quem tiver interesse em caminhar um pouco mais, tem material disponível para depois vocês caminharem, ok? Bom, o que é valuation? Valuation é um termo utilizado mundialmente para tratar a avaliação de empresa. O próprio termo valuation, ele já remete nesse método que eu vou falar no decorrer da palestra, que é o fluxo de caixa descontado. Quais são os principais momentos de utilizarmos o valuation? Qual a demanda, né? Quando utilizar esse valuation? Primeiro, análise de viabilidade econômica do negócio. Como nós estamos no meio, no ramo, né, consultoria, nós estamos em muitas empresas, nós percebemos muitas vezes que o empresário ou, né, os funcionários que estão ligados direto a falar de viabilidade da empresa, se pergunta, será que o meu negócio é viável? Às vezes dá um lucro, às vezes dá um caixa, mas pergunta, ainda dando esse lucro, dando esse caixa, é viável? O valuation ele mostra de uma forma muito clara se o negócio ele é economicamente viável. Por quê? Porque tem uma relação muito direta, por exemplo, com o setor. Então vamos supor, uma empresa que dá um lucro de 10% ao mês, ela é bom ou ela é boa ou ela é ruim? Depende. Qual setor que ela está inserido? É um setor que 10% é positivo? Então, como o valuation no método, ele entende e reconhece o setor que a empresa está inserida, o valuation mostra se a empresa é economicamente viável. Compra e venda de negócios, eu acho que esse acaba sendo mais simples, né? Nós temos vivido aí, principalmente nos últimos, talvez 5 anos aí, um movimento muito grande de operações de compra e venda de empresa. E não são só grandes empresas não, são empresas médias e até pequenas. Então, quando há uma necessidade, alguém pergunta, ó, você venderia a sua empresa? Logo vem à cabeça, quanto vale a minha empresa? Será que a minha empresa vale só os ativos? Só entre aspas, tá? Vale os ativos e os meus clientes? E as pessoas que eu tenho aqui há alguns anos, que conhecem do meu negócio, e minha carteira de clientes, meus prospect, meu funil de venda. Então, a compra e venda de empresa é hoje ainda uma das maiores demandas para o valuation. Então, é utilizado para compra e venda de empresa. Cisão, fusão e incorporação também. Então, compra e venda. Uma empresa A vai lá, compra as ações da B, os acionistas atuais da B saem, fica tudo com a A. A fusão, há uma negociação da A com a B e os dois passam a fazer um encontro de cotas. Ou seja, os dois são dono das duas empresas. Também é importante fazer uma avaliação. Por quê? São raríssimos os casos que uma empresa vale exatamente igual a outra. Então você fala o seguinte, ó, a minha empresa é A, do mesmo segmento da B, por mais que ela tenha quase o mesmo número de funcionários, um faturamento muito parecido, uma não vale igual a outra. Então não dá para fazer uma conta do tipo, vamos juntar e 50% para cada uma do todo. Por quê? Porque tem um método que calcula o valor de cada uma e aí faz um encontro para saber, então eu tenho 40, você tem 60. Porque é uma participação aí de acordo com quanto vale cada uma. Então, para o processo principalmente de fusão, o valuation também é indicado e ele valoriza a empresa. Dissolução societária, então a partir do momento que
2, 3 ou, enfim, quantos sócios forem, tiverem atuando no negócio e falam, ó, não seguimos mais, seja qual motivo for, e aí, eu saio, você sai, quem sai, quanto vale? Ah, um compra a parte do outro, mas por quanto? Ah, eu vou vender a segunda parte para o mercado, por quanto? O valuation, ele calcula, né, o valor da empresa para haver essa divisão de cotas. Fundos de risco, né, no caso de private ou venture, o fundo de risco, ele na verdade, ele entra muito na linha de uma fusão, né? Então assim, eu tenho um negócio, eu vejo que o negócio tem muito potencial, mas às vezes falta capital. Se eu for captar no banco, talvez o banco eu vou ter um custo. Geralmente é muito específico, né? Cada fundo acaba tendo o seu grupo de atuação, mas entra um private, aí ele atua tanto financeiro, a maioria dos private atua com gestão. Então o que é um private? É um sócio, só que ele já tem uma estrutura do plano dele. A maioria das empresas a gente pensa como empresa perene, né? No caso do private, é um negócio dele. Então ele entra, atua durante alguns anos e na maioria dos casos ele dá um segundo passo vendendo aquela parte que ele tem por um valor que ele fez valorizar pela ação que ele teve dentro da empresa. E, propriamente dito, liquidação de empreendimento. Vocês vão ver que no método fluxo de caixa descontado, um dos pré-requisitos para poder usar fluxo de caixa descontado é a empresa dar lucro. Então, se uma empresa ela não dá lucro, vocês vão ver que não é indicado o fluxo de caixa descontado. Então, o valuation, ele pode mostrar que uma empresa ela não é viável no formato atual que está. Porque assim, quando nós calculamos um valuation e aí nós estamos vendo que não está dando lucro, nós temos que chamar o empresário ou os funcionários, as pessoas que estão à frente e mostrar o cenário. Ó, com esse portfólio de produto, com esse preço de venda, aplicando essas margens, tendo esses custos, sua empresa não é viável. É duro, né? Às vezes ouvir isso, mas é melhor ouvir isso e tomar uma ação do que capta banco, desconta duplicata. A gente só vai aumentando o problema. Então, o valuation ele mostra de uma forma muito clara se o negócio não é viável. Quer falar? Acho que seria interessante você ter, eu não sei se seria uma divisão da fusão, mas a joint venture, né? Uhum. Que é uma associação realmente 50-50, um entra com tecnologia e o outro entra com toda a parte material do negócio, né? E ela seria bastante utilizada, iria ser muito útil a valuation. Né? Perfeito. Pessoal, eu vou até abrir um parênteses aqui, você viu que eu fiquei aqui desse lado pertinho do Anselmo, porque o Anselmo ele é uma pessoa de tremendo reconhecimento no mercado de conhecimento de valuation, CEO de grandes empresas e no mercado de M&A, né, de compra e venda de empresa. Muito bem lembrado, obrigado, viu, Anselmo? A joint venture, como o Anselmo falou, né, assim, é interessante porque assim, são várias siglinhas, uma um pouco parecida com a outra, né? Mas a joint venture ela realmente tem esse papel muito importante quando há essa fusão e atuação direta das duas empresas. Ok? Tudo bem? Perfeito. Então, um dos grandes motivos de utilização do valuation é compra e venda de empresa. Aqui tem uma estatística, pessoal. A Price, mensalmente, ela faz um estudo de estatística de quantos negócios são divulgados, né, são publicados de compra de empresas, né, de negociações. E nós temos visto, desde 2002, deixa eu só aumentar um pouquinho, desde 2002, vem crescendo esse número. Então nós estamos falando aí de 2013, 812 negociações. Se olharmos até abril, né, que essa pesquisa aqui está atualizada até abril de 2014, nós podemos ver aqui que segue um crescimento. Os principais segmentos têm liderado ultimamente, inclusive, tecnologia da informação e varejo. Então, assim, o mercado ele passa por movimentos, né? Então, nós temos visto que o mercado de TI e o mercado de varejo, eles têm liderado o ranking aí de operações. Aqui um exemplo de algumas operações que ocorreram em 2012,
né? Então nós temos Camil aqui, houve uma operação da Camil, Fortaleza, que é a área de revestimentos, né? São mais representativas. Temos exemplos de 2013, aí são até mais comuns, aí, mais fácil da gente lembrar, né? A Azul Quatrip, que fez um movimento aí grande até no mercado. Aqui é Ipioca também. A Anhanguera com a Croton. Aí é interessante ressaltar também que assim, o mercado de educação ele também está com grande movimento, né? O Brasil ele ainda é deficitário, principalmente pensando em universidades, né, em cursos superiores. População da faixa etária versus ainda pessoas inscritas, né, estudantes. Então está havendo um movimento de concentração das universidades. Em 2013 houve aí, aí aqui foi uma join da Anhanguera com a Croton, que eu vou até mostrar um outro ali slide para vocês, porque elas, na verdade, uniram ações, tá? Não, sei não. Você perguntou Camil, tá? Eu não sei quem comprou a Camil. Aqui, as mais recentes, o Facebook para o WhatsApp, acho que todo mundo aí, né, acabou acompanhando, né, que foi uma compra, inclusive, por um valor bem considerável. Aqui foi Google, um aplicativo bem específico. Aqui a universidade, como eu comentei, aqui foi a Estácio que comprou a IESAN, né, que é da Amazônia. E a Bembev também, ela vem comprando novas cervejarias no mundo todo, né? Por falar em Bembev, a Bembev era a Ambev, né? A Ambev agora virou a Bembev. A Bembev ela faz uma movimentação muito interessante no mercado, porque assim, ela tem nos últimos anos aí diversificado, né? Então ela começou muito forte com a fusão das marcas, principalmente de cerveja, que era algo que todo mundo ficou um pouco assim, porque falou assim, ó, reunir várias marcas de cerveja, uma empresa só manter marcas, ficou um pouco na dúvida. E ela realmente manteve, e os valores, inclusive dessas marcas, só cresceram. Eu vou mostrar um slide para vocês. Então, caminhou bebida, aí ela fez a aquisição do Burger King, que assim, objetivamente já diversifica bastante, né, mercado, produtos, e mais uma das recentes, né, que talvez está acontecendo uma agora, né, da Reigns, que aí ela entra mais forte no varejo, né, ou seja, produtos aí desde o Reigns é muito conhecido por causa do ketchup, né, mas ela está produzindo extrato, molho pronto. Ou seja, você vê, é uma movimentação extremamente importante e o que eu chamo a atenção? Cada movimentação dessa da Ambev, ela tem que utilizar uma valorização da empresa. Ou seja, para ela comprar, ela tem que ter uma estratégia muito forte e ter um valor que ela vai pagar e que ela vai objetivamente tirar um resultado dessa compra. Aqui é um exemplo até da região, né? A Companhia de Bebidas Ipiranga, né? A Coca-Cola, que até fica aqui em Ribeirão, foi comprado ano passado pela Andina. A Andina é uma empresa chilena, né, que já atua no setor, inclusive ela tem algumas unidades, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ela já atua. E aí aqui alguns dados para vocês terem com relação à operação que houve da Companhia de Bebida Ipiranga. Então, ó, ela é uma empresa antiga de 65, 2.800 funcionários, tem uma receita de quase 1 bi, né? 700 milhões. O EBITDA dela, aqui pessoal, o EBITDA, eu não vou entrar no detalhe, mas ele é um lucro ajustado, tá? Então ele é um lucro que foca mais no lucro operacional. Vocês vão ver, na hora que eu falar até do próprio método do fluxo de caixa, quando é feito um valuation, o foco do cálculo do valor é o que é operacional no negócio. Então, faz um ajuste de empréstimo, financiamento, o quanto a empresa está endividada. Então, o EBITDA dela foi quase de 15% aí, né, da receita. O valor da operação, ó, 1,2 bi. Ou seja, quase 2 faturamentos dela anual, que é um valor, em termos de negociação no mercado, bem considerável. Pela operação, 10 EBITDAs na operação. A data de confirmação foi, o ano passado foi julho.
Tem um outro exemplo aqui da Caloi, aí eu tenho um faturamento um pouco menor, né? E não foi divulgado só o valor, a operação também foi em agosto do ano passado. É mais para exemplificar, para vocês verem o movimento, né, de compra e vendas no Brasil, né? Uma outra forma que eu comentei, a utilização, a entrada de fundo de capital. Aqui tem um exemplo de quando utilizar, que é da Netshoes. Ele é o empresário da Netshoes. A Netshoes teve uma injeção de capital de fundo e ela está atuando com esse fundo. É muito interessante, quando vocês veem uma empresa que ela começa a fazer um movimento muito grande, boa parte dos casos você pode olhar, pode pesquisar que um fundo entrou. Então geralmente o fundo entra, a empresa ela se torna mais agressiva, a gestão é mais agressiva, há mais investimento em marca, há mais investimento em força comercial, em crescer, né? Esse é um exemplo da Netshoes, né? A Netshoes, se a gente pegar aí uns 2 anos para cá, 3 anos, né? Ela tem se movimentado muito aí. Ela pegou um nicho, né? Muito específico. Aqui é um exemplo de quando utilizar o valuation como habilidade de gestão. Ou seja, nós falamos aqui compra e venda. Nós falamos, como assim habilidade de gestão? O valuation, como ele faz um raio-x na empresa, ele pode mostrar aspectos do negócio que o empresário ou o grupo de gestão não estão vendo naquele momento. Então, esse raio-x detecta pontos que às vezes está passando despercebido pelo empresário ou pela equipe de gestão. A PMI é uma revista, né, da Abril, é um exame para pequenas e médias empresas. Essa edição aqui ela é de 2010 e ela saiu uma matéria falando justamente quanto vale a tua empresa. E eu peguei aqui alguns cases dela, uma empresa chamada Flores Online, faturamento, veja, 18 milhões, não é, né, pensando numa Bembev, é um faturamento mais, tem um nicho maior, tem um grupo maior de empresas dentro do 18 do que da Ambev. Quando ele fez a avaliação, o que detectaram? Mostrou uma diferença do faturamento com a rentabilidade. O que é isso? A maioria das vezes, quando a gente fala, eu quero fazer o meu negócio ser cada vez melhor, vendendo mais. E nem sempre isso é verdade. O valuation mostrou para a Flores Online que, nesse caso para ela, isso se evidenciou. Como assim? A margem que ela tinha era uma margem muito pequena. Então, quanto mais ela vendia, o que agregava de valor era relativamente pouco. Com o valuation, ela viu assim, vale mais a pena você subir um pouco o seu preço, sua venda provavelmente vai cair, só que ainda assim, a sua venda caindo, seu lucro é maior. Então, houve essa diferença. Adianta eu crescer? Depende. Se a minha margem está muito pequena, às vezes é melhor eu aumento o meu preço, aí eu vou vender menos, principalmente se for um mercado muito sensível a preço, só que o menos que eu vendo, eu tenho mais margem. Então, o valuation ele evidencia esse tipo de informação. Lucro versus vendas. Às vezes, diminuir a venda por um aumento de preço melhora o negócio, melhora a caixa, melhora a rentabilidade do negócio. Outro exemplo aqui da região também, da Dabi. Quando a Dabi fez o valuation, ela detectou uma grande diferença entre produtos. Quando a gente faz o valuation de uma empresa, nós precisamos entender quais são os grupos de produtos ou de serviços que essa empresa atua. O meu produto ele pode ser vendido para um mercado, sei lá, agrobusiness e pode ser vendido para o mercado de construção civil. A gente precisa entender como que é cada um desses mercados e qual a margem que esses produtos trazem. Então, no caso da Dabi, ela viu que novos produtos, investidores tinham muito interesse. Então, ela fez o quê? Ela tomou uma ação e focou mais em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, olha que interessante, uma avaliação global da empresa, aí detecta produtos bons, não precisa vender nem inteira, mas também, se houver uma demanda de partes, é possível vender um determinado produto, um determinado projeto. Foi o que evidenciou para a Dabi. Aqui tem mais 2 exemplos. São 2 empresas, tá vendo? Inclusive empresas de tamanho aqui um pouco menor, equipamento para automação, 7 milhões de reais aí, e
10 milhões de reais. Aqui evidenciou falta de processo, isso é algo bem comum, né? Muito comum. E na Arvus evidenciou falta de patente. Olha que interessante, né? Aí aqui também eu posso dar um depoimento do nosso dia a dia nas empresas. Muitas empresas às vezes têm excelentes produtos, vendendo bem, com grandes diferencial perante ao concorrente. Quando a gente pergunta, você tem patente? Aí fala, uma vez a pessoa tal foi ver, enfim, não. Então assim, vai até um alerta, né, para o empresário, né, para os funcionários aí estarem bem ligados na questão da patente, né. É um ponto, a tecnologia é um ponto que diferencia a gente dos concorrentes. Então, ter patente é algo que dificulta, no mínimo, né, a cópia, ou dificulta, no mínimo, o concorrente. Esse aqui é um dos pontos o que eu queria mais chamar a atenção de vocês na palestra. Aqui é o quê? Aqui nós estamos falando do valuation como ferramenta de gestão. O que é isso? É o seguinte, nós estamos falando de... Hoje, eu pego uma empresa que ela não tem interesse de vender e os sócios não querem separar. Ou seja, nós falamos todos os porquê calcular, está fora. Faz o valuation dessa empresa. Quando faz o valuation, ele evidencia uma série de informações. Informações tais que podem ser trabalhadas. Ou seja, planejamento estratégico. Qual o link? Eu faço um valuation, o valuation detecta vários pontos relacionados a giro, relacionado a pesquisa e desenvolvimento, relacionado à margem, relacionado a volume de venda. Detecto esses pontos. Aí o que eu faço com esses pontos? Crio metas. Então eu falo assim, como eu melhoro o meu negócio? Às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Ok, vou falar de planejamento estratégico, mas eu começo por onde? Eu vendo mais? Eu tenho mais margem? O valuation, como ele faz uma detecção total no histórico da empresa e olha o mercado futuro, ele dá detecção. Então ele coloca assim, ó, esse mercado cresce em média 10% ao ano. Quanto que a minha empresa está crescendo? 5%. Opa, se o mercado cresce 10% eu cresço 5%, vale muito eu trabalhar e tentar chegar próximo ao que o mercado cresce. Então, faço um valuation, crio os pontos indicadores, dou sequência no dia a dia da empresa, a empresa não para, e depois o que eu faço? Calculo o valuation de novo. Olha que interessante, eu passo a medir o meu negócio por um indicador só, valor da empresa. Como o valor da empresa ele é influenciado por cliente, fornecedor, pessoas, vendas, margem, produtos, P&D, tudo isso concentra no valor do negócio. E aí eu consigo falar, e aí, de um ano para o outro, meu negócio foi melhor ou meu negócio não foi tão bom, estabilizou, ou até dependendo, o meu negócio foi ruim, né? Caiu aí o meu movimento. Aí, então o que eu estou falando aqui, pessoal? Ó, aqui nós temos um cenário. Então imagina o seguinte, eu tenho um cenário de 12 meses. Então, ó, eu estou hoje, janeiro de 2014, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu elaboro um valuation em janeiro de 2014. O que esse valuation me mostra? Ele me mostra ações de estratégia, de governança, né? Pessoas, hierarquias, e ações aqui de processo e sistema. Ou seja, nós estamos falando de gestão pura. É melhorar a fábrica, é melhorar a equipe de venda, é melhorar a pesquisa e desenvolvimento, é melhorar a engenharia. Com isso, o que eu tenho? Indicadores. Então o que eu tenho? Eu tenho 12 meses para trabalhar esses indicadores. Lembrando, ninguém quer comprar a empresa, eu não quero separar do sócio. Eu estou trabalhando gestão. Então, eu vou trabalhar indicadores como, estou falando de receita, tributo, custos, depreciação, investimento, despesa financeira, financiamento. E aí, o que eu faço depois dos 12 meses? Valuation novamente. Ou seja, o que de um ano para o outro a minha empresa agregou de valor. Dessa forma, eu consigo fazer uma gestão constante nos meus indicadores, sempre tendo que se aumentou ou se diminuiu o valor global. Isso aqui é tão interessante, pessoal, que a própria Bebidas Ipiranga é prática dela e sempre foi, independente da venda, de fazer essa sistemática aqui. Então, assim,
Essa sistemática ela não é inventada, ela é uma lógica totalmente cabível que várias empresas já fazem. Pra vocês terem uma ideia, quando a Bebidas Ipiranga fez, houve até um incentivo da própria Coca-Cola para ser feito. Ou seja, a Coca-Cola veio aos Estados Unidos, incentivou, treinou. O processo de valuation, inclusive, ele não tem dependência de consultoria de terceiro. Às vezes o primeiro, uma ajuda, o segundo, mas é algo que a empresa faz como um fechamento contábil. Concorda? A maioria das empresas que tem sua contabilidade interna, ela não depende de terceiro para fechar. Às vezes é algo consultivo que é pontual, mas o valuation ele passa a ser um hábito e um raio-x que cria indicadores para a gente sempre estar fazendo uma boa gestão da empresa pelo valor dela. Aí, com base no valuation, o que nós podemos detectar, né? O que o valuation pode mostrar? Relacionado à segurança de informações da empresa, então o valuation pode mostrar se eu tenho uma informação segura ou se eu tenho uma informação que não é segura e eu preciso ter uma ação para que essa informação seja uma boa informação. Resultado econômico financeiro negativo, esse ponto é muito legal, né? Muitas empresas falam o seguinte, ó, o meu negócio é rentável. Quando eu olho lá minha demonstração no final do mês, eu vejo que dá lucro. Como que está meu caixa? Meu caixa está negativo. Ixi, complicou. Então que negócio que é esse de empresa dar lucro e ter caixa negativo? É absolutamente possível isso. Nós vamos ver inclusive porque o valuation ele leva isso em consideração. Então, o que o valuation ele mostra? Ele mostra que às vezes o seu caixa pode estar negativo, mas o seu negócio ele é positivo, o seu negócio gera lucro. Qual que é a principal diferença? Já vou dar um gancho aqui porque nós vamos falar. Imagina o seguinte, eu vendo um produto por 1.000 e pago 500 desse produto. Muito simples, né? Eu tenho um lucro aí de 500. Só tem um detalhe, o meu cliente compra de mim para pagar em 3 meses, ok? Eu vendo mesmo, eu emito a nota lá por 1.000, só que vai entrar na minha conta daqui 3 meses. Os 500 que eu gasto, meu fornecedor só me vende à vista. Aí eu pergunto, é lucrativa essa empresa que vendeu por 1.000 e gastou 500? É. O caixa dela é positivo ou negativo? Negativo durante esses 3 meses. Esse é o exemplo. Então, sabendo que o fluxo de pagamento de fornecedor e recebimento de cliente ele é negativo, a empresa precisa tomar algumas ações. Ou seja, ela tem que estar capitalizada, ela tem que saber que isso vai acontecer no futuro e o valuation evidencia essa diferença de lucro, né, competência e caixa mesmo. Utilização de recurso financeiro de terceiro. Esse também é um ponto extremamente interessante. Muita gente fala o seguinte, ó, usar capital de terceiro é ruim. Nem sempre. O capital de terceiro, a gente pode ter um benefício com o capital de terceiro. Quer ver um exemplo muito simples? Um empresário começa uma empresa hoje por R$1.000. Ele pega do bolso, coloca R$1.000. O que ele faz na operação da empresa rende sobre o capital dele 20%. Não importa qual seja o negócio. Ou seja, o que é isso? É ver lá o lucro que a empresa deu e dividir pelo o que o empresário colocou, 20%. Aí você imagina o seguinte, o negócio gera 20%. Chega o gerente do banco para mim e fala o seguinte, ó, Tó, eu te empresto a 10%. Opa, se eu pego esse capital a 10% e o meu negócio remunera 20%, o que eu estou fazendo? O que o banco faz com a gente, spread. Ou seja, eu estou pegando por 10 do próprio banco, aplicando no meu negócio, fazendo gerar 20%. Eu estou tendo um benefício. Entendeu? Então assim, e o que o valuation faz? Veja, esse é um aspecto, tá pessoal? Não é o único aspecto. Tem um grau de endividamento, tem uma limitação, tem uma série de pontos importantes, mas a grosso modo é mais para a gente quebrar o paradigma de que não, endividar é ruim. Não, se é um endividamento estruturado, principalmente se é uma taxa boa e o negócio é bom, geralmente o endividamento ponderado ele é positivo. E isso também o valuation mostra. Por quê? Porque ele coloca qual que é o nível ideal de endividamento, já considerando o risco. Porque aí a gente mede risco também. Tá? Tem uma alavancagem, concorda? Tive um problema, e aí? Eu tenho que pagar o banco. Então tem um risco embutido aí. Planejamento tributário. Aqui também é um ponto também muito interessante. Por quê? Muitas empresas têm dúvida. Eu estou no lucro presumido. Será que é a melhor tributação? Ou é melhor estar no lucro real? Ou é melhor
se for possível, pelo faturamento ser simples. Como o método do fluxo de caixa descontado do valuation, ele projeta a empresa, nós conseguimos fazer um cenário lucro real, um cenário, por exemplo, lucro presumido e verificar onde a empresa vale mais. Onde a empresa vale mais é a melhor tributação. Tem muitas empresas que às vezes estão no simples e às vezes o simples não é o melhor tributo para dar rentabilidade. Ok? Tudo bem? O que mais pode mostrar? Produtos ou serviços específicos, acho que ficou claro, né? Quando nós abrimos, essa aqui é a minha linha de produto para grandes empresas, esse aqui é o outro produto para pequenas empresas, eu vejo a margem de cada um. Então eu falo, equipe de venda, daqui para frente eu prefiro que você vende mais o produto A. Por quê? Porque eu tenho mais margem, ele me dá mais rentabilidade. Um benchmark, né? Um comparativo com empresa de capital aberto. Uma arma, né, vamos chamar assim, que nós temos muito boa nas mãos hoje, são as informações de empresa de capital aberto. E aí, independente do meu tamanho. O que é isso? Se eu pegar, vou dar um exemplo de uma transportadora. Se eu pegar uma transportadora lá que fatura 1 milhão ano, 2 milhões ano, se eu vou lá vamos pegar Júlio Simões Logística, JSL, é uma empresa de capital aberto. Todas as informações da Júlio Simões estão disponível. Qual que é o custo fixo da Júlio Simões? Quanto que a Júlio Simões ela tem de rentabilidade, talvez até em nível de veículo? Ou seja, todas essas informações têm de uma grande transportadora que dá um lucro bom. Poxa, peraí, meu negócio é transporte. Não vale a pena eu dedicar um pouco de tempo, estudar um pouquinho, dar uma olhada nas informações e talvez tirar alguma lição para o meu negócio, porque é do mesmo segmento? Mas o cliente dela, mas o seu negócio é muito parecido. Como que ela compra os caminhões dela? Ela faz leasing? Ela financia? Ela compra capital próprio? Ela compra à vista? Então, esse comparativo ajuda muito. E quando eu tenho valuation, eu fiz já a estrutura da minha empresa. Aí eu pego a estrutura da minha empresa, junto com a estrutura do empresa de capital aberto, eu consigo aí fazer um comparativo. A capacidade de perenidade do negócio. O que é um negócio perene? Principalmente financeiramente falando, né? É um negócio que gera lucros futuros. Então, se eu estou sempre modificando o meu portfólio de produto para me adaptar ao mercado, para atender o mercado novo. Nós sabemos que nós estamos passando por uma geração que é ímpar em termos de mudanças, né? Se nós pegarmos aí tudo que está acontecendo na nossa geração, nenhuma anterior viveu algo tão transformador, algo tão, podemos dizer assim, de tamanha mudança. E apoio ao planejamento estratégico. O que é o apoio ao planejamento estratégico? Se eu tenho valuation e eu tenho os indicadores que fazem meu negócio valer o que vale hoje, eu crio metas para a equipe de marketing e vendas, eu crio metas, por exemplo, para fabricação ou para compra, no caso de comércio, crio metas para capital humano e crio metas para a área financeira. Então, a partir do valor da empresa hoje, nós conseguimos projetar o negócio para amanhã.